Oiê, meu nome é Sabrina BT e estamos hoje no nosso dia 91 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Samuel capítulo 4, 5 e 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 4 vai dizer assim: Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram e todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Berotita. Os filhos de Benjamim, porque também a cidade de Berote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Berotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jontas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Enquanto sua ama o pegou e fugiu. Acontece que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Berotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir. Feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beronita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia. Como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclague. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Tadinho, eles acharam que ia fazer um favor pro rei, o rei não gostou nada disso, né? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna de Hebrom. Porém, pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Então, todas as tribos de Israel... recebi uma mensagem. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, o rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia entrar e sair militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui,
Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso, queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isso é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificado ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros. Madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino sobre amor do seu povo de Israel. Olha só que interessante, ele cresceu e ele reconheceu que era o Senhor da vida dele, né? Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Abar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entreguei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que sai à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Capítulo 6, nosso último capítulo. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uza e Aió, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado,
porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificou um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda de Davi, que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei a Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e seus servos como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. E é isso, essa foi a leitura de hoje. Finalmente, então, Davi resgatou a Arca da Aliança, trouxe para dentro do povo de Israel novamente, né? E isso lhe causou muita alegria ao povo também. E é isso, essa foi a leitura de hoje. Um beijo da Sá e até amanhã!